Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do Back to Dance Podcast, o movimento que transforma. E hoje, duas convidadas que eu amo. Eu não posso falar muito de uma porque o namorado tá aqui, o marido tá aqui. A outra eu já posso falar que eu amo porque é uma pessoa que faz parte da minha vida, meu segundo, meu coração, meu braço direito e esquerdo, é tudo. Mas eu não quero falar quem é agora por enquanto, tá bom? Eu quero falar aquilo que eu sempre sonhei. Sabe o que é? Roda a vinheta. Eu sabia. Cadê todo episódio. Acostumem-se. Ia xingar você. Ai, cara. Viram que vinheta linda que o Back to Dance Podcast tem? Foi feita com muito carinho. Então, de novo, bem-vindos a esse terceiro episódio. E hoje eu quero apresentar aqui com muito carinho, muito amor, uma pessoa que é, assim, de uma energia incrível, de um carisma incrível, uma pessoa que você não precisa nem... Você olha pra ela e você já se apaixona. Pessoa incrível. Nada mais, nada menos que Lisiane Tsugai. Só para os íntimos, ou seja, só para mim, Liz. Para vocês não, só para mim. Só eu quero chamar ela de Liz, tá bom? Ela é nutri neuroemocional, especialista em autocura, co-criadora do Virada Existencial. Que legal. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, querido. Que bom ter você aqui, obrigado, tá? And a nossa jornalista, a nossa diretora de comunicação do movimento Back to Dance, do Back to Dance Club, das minhas páginas da internet. E agora se lascou que tem mais um trampo para ela, Back to Dance Podcast. Ela, nossa jornalista, Renata Barranco. Olá. Bem-vinda, Rê. Que emoção, hein? Começamos mais um projeto. Obrigado por você fazer parte disso. Não começa assim que eu já começo a me emocionar. Você vai olhar pra câmera, ela vai falar assim, obrigado por você fazer parte da minha vida. Obrigada. Obrigado por você ser a pessoa que você é, tão inteligente, tão incrível, de um coração, e de uma pessoa tão de coração aberto, cheia de amor pra dar, de amor ao próximo, de querer ajudar todo mundo. Obrigado por tudo que você faz na minha vida e por quanto você representa nela, tá bom? E não precisa chorar, gente, ela não chorona, ela vai chorar. Eu já tô aqui também. Ela já duas chorona, gente, nesse podcast. Não, chorou. Ainda bem que no próximo episódio nosso convidado já tá aqui e ele não é chorão, tá? Obrigada, Roberto, um prazer estar aqui. Primeiro episódio que eu estou participando, já estou muito ansiosa, muito animada para ver toda essa revolução que a gente está criando. Obrigada por ser meu parceiro de vida, parça eterno. E com a Lisiane aqui, que eu não poderia deixar de falar o quanto eu te admiro também. Conheço pouco. Roberto eu conheço há 10 anos. Então é uma admiração de muito tempo. Pois é, 10 anos. Agora a Liz eu conheço há tão pouco tempo e também já me tocou muito. Um prazer enorme estar na sua vida também. Estamos juntos aqui, nada é à toa. E vamos fazer um lindo podcast. Isso, obrigado. Hoje é uma pauta bem legal, que a gente vai tentar linkar aqui com o meu trabalho, com o trabalho... Inclusive eu vou falar do seu trabalho, não estava na pauta, mas eu vou falar do trabalho da Renata. Vamos assim no flow mesmo, vamos brincar, vamos sorrir, vamos... Isso, é o seguinte, a ideia hoje é a autocura e a importância do movimento, tá? A importância do movimento, transformação pessoal e amor pela dança. Eu quero te perguntar o seguinte, sobre o seu trabalho, Liz. Que papo é esse de nutri neuroemocional? Nutri? Eu não tinha visto esse nome, nutri neuroemocional. Você consegue explicar para? Claro, consegue. Eu acho que não consigo explicar, então, não. Você faz um esforço para explicar o seu trabalho? Eu acho que eu não consigo explicar, não. Mas a nutrição, ela entrou na minha vida quando eu fiquei obesa. Eu sempre fui magrinha, né? Assim, magrinha. Mas em um momento da minha vida eu fiquei obesa. E naquele momento eu falei, preciso entender meu metabolismo, o que está acontecendo. E optei então fazer a nutrição. Meu Deus, obesa. Eu fui obesinha. Na época que eu fui pro Japão. Você olha assim, a gente não imagina que, né? Obesinha, fiquei obesinha um tempo, 2 anos. E a partir de lá eu falei, preciso fazer nutrição para aprender a lidar com essa história. Só que quando eu fui pro Japão, eu ganhei meus 18 quilos. Quando eu voltei, eu comecei a eliminar peso naturalmente. E eu achei isso interessante, porque não foi uma dieta, não foi uma atividade física, nada que eu precisei realizar para voltar ao meu peso normal.
E fui para a faculdade. Então, lá nesse momento, nesse processo, estudei. Comecei a atender os meus obesos, os meus pacientes. Legal. Só que chegava num momento da vida desse paciente que ele contava, ele falava assim, a partir desse momento eu comecei a ganhar peso. Sempre tinha um ponto específico que fez com que essa pessoa começasse a desenvolver um ganho de peso. E eu falei... E a nutrição clássica, a gente ficava naquela matemática, né? E a matemática, falava, a gente tem algo que precisa ser trabalhado aqui. E aí eu fui fazer minha pós-graduação em obesidade, acreditando que... Só que chegava um momento que o paciente não conseguia mais continuar eliminando peso, optava por uma bariátrica, porque eu trabalhei sempre com obesos mórbidos, né? Comecei com obesidade, depois obesos mórbidos. Então começaram a procurar assim, eu falei, não, tem algo que é mais profundo. Que tem um gatilho, um ponto que fez a pessoa começar esse ganho de peso. E por que eu, sempre magrinha, fiquei obesa? Em uma fase da minha vida, que foi quando eu fui para o Japão trabalhar, e quando eu voltei, naturalmente eu eliminei peso. Então isso ficava na minha cabeça. Meu irmão sempre foi obeso. Sempre. Eu falei, ok. E aí comecei a busca. E aí comecei a estudar mente, querer entender um pouco mais. Encontrei a faculdade de medicina chinesa. Aí foi quando fez muito sentido, porque daí a gente equilibra, a gente trabalha todos os órgãos, as vísceras, relacionando com uma emoção, pontos cardeais. Então, assim, tudo está relacionado, tudo num todo. E aí eu entendi que, como que eu vou querer trabalhar o emagrecimento, sendo que o emagrecimento é uma consequência de algo? Então a pessoa chega para mim, Elisane, eu quero emagrecer. Então ela vai entender, em primeiro lugar, que emagrecimento vai vir depois, quando ela trouxer o equilíbrio para a vida dela, a harmonia para a vida dela. E por isso neuroemocional, porque a gente trabalha todas as questões internas, trabalha mente e espiritualidade, tudo junto, para que então, quando ela se transforme, quando ela se resgata, quando isso acontece, ela elimina peso naturalmente, porque os pesos extras, que são pesos que nós carregamos de relacionamento, ou seja no trabalho, seja com filho, seja com par, esses pesos que nós temos, e muitas vezes são verdades que embutiram na nossa mente, que não são as nossas verdades, e que a gente acaba acreditando, como você mesmo disse, televisão, aparecem os medos, e você começa a ter medo de tudo, e você ganha peso. Isso vira peso físico. E quando a pessoa entende isso e ela começa a trabalhar essa parte, ela elimina peso naturalmente. Então o método Eu Leve de emagrecimento é isso. Primeiro nós trabalhamos toda essa parte, nós limpamos o que aconteceu, traumas, né, algumas questões lá do passado, o ponto principal, a causa do ganho de peso, que biologicamente faz com que essa pessoa armazene, acumule gordura. Então a gente vem trazendo tudo isso. E aí, num momento do processo, a gente faz a parte de dietoterapia chinesa, que é quando a gente faz o equilíbrio de yin e yang, todo esse movimento, né, que nós trabalhamos os elementos, todos os elementos de acordo com as emoções. E aí é lindo demais ver o que acontece com as pessoas que passam por esse processo. Porque elas eliminam peso naturalmente e depois mantêm o peso. Porque elas vão conseguir lidar melhor com as pessoas, com os seus relacionamentos, com ela mesma, em primeiro lugar, ela se resgata, é isso que acontece. Então é o autorresgate. Você trabalha toda uma questão emocional, então, nessa ideia de nutri... Como é que fala? Neuroemocional. Então você trabalha mais o emocional para esse emocional refletir nessa perda de peso. Então isso de forma natural, né? De forma mais natural possível, sem remédio. Sem nada. É ela com ela, é a autocura que ela tem. Ela tem o poder, todos nós temos esse poder de nos curar, seja do que for. Seja uma doença, uma dor. Então, obesidade, né, é uma doença crônica, a gente sabe disso. Mas as pessoas, a gente ouve muito que não é possível curar. E as pessoas acreditam nisso. Olha que interessante. Eu acho que vai linkar muito com o que você falou agora. Eu dou aula de dança há mais de 20 anos. Que eu vivo da dança e depois pulei para o autoconhecimento e trabalhei a dança com autoconhecimento. Foi aí que entrei na minha certificação internacional de psicologia positiva e fiz o método Back to Dance para trabalhar temas correlacionados como comunicação não violenta, inteligência emocional, atenção plena e a psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Por que eu tive que... Eu senti muita necessidade de ir atrás da psicologia positiva. E para mim, eu considero que foi a cerejinha do bolo. Porque eu
percebia nas minhas turmas, nas minhas aulas particulares, que sempre conversando com os meus alunos, eu sempre percebia 5 questões emocionais. Pairavam 5 questões emocionais. Traição, rejeição, decepção, abandono e falta mais um, meu Deus. Humilhação. E humilhação. Muito forte essa. É muito forte. Essas 5 questões emocionais. Quando eu comecei a trabalhar essas 5 questões emocionais, que com certeza que você trabalha muito, e não é fácil a gente atingir essa pegada emocional na pessoa, trabalhar essas 5 questões emocionais, eu comecei a desenvolver uma linguagem voltada para autocura, autoconhecimento, autoaceitação, que tem muita questão dessa autoaceitação. A pessoa precisa se aceitar primeiro, porque tem muitas que não acreditam, olham para o espelho e não se imaginam que estão obesas. Aí que entra o autoamor, então, também, né? Nesse processo de autoaceitação, autodesenvolvimento, aí isso pode gerar uma sensação interna de amor próprio, né? De autoamor, que é o amor que cura tudo, né? Que a gente vai falar mais que é o autossentimento também. Hoje. Entra aí o autossentimento. Sim. Então, é assim, autodesenvolvimento, autocura, autossentimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, tá tudo aí na receita, né? Então eu comecei a perceber essas 5 questões emocionais e comecei a trabalhar por meio do movimento. Foi aí que a psicologia positiva fechou com chave de ouro. Foi a cereja que eu gosto de falar que é a cerejinha do bolo, porque eu comecei a pegar técnicas e ensinamentos da psicologia positiva pelo Robin Institute, que para mim foi incrível o curso. A princípio eu indico muito você acessar o Robin Institute Brasil e tentar saber sobre psicologia positiva. Entra lá, se informe, porque é uma certificação importantíssima, uma certificação internacional de psicologia positiva, ciência da felicidade. É um conteúdo riquíssimo. Que bom que eu tenho acesso durante 5 anos a essa plataforma. Será, Roberto? Será? Eu só tô falando isso porque o CEO do Robin tá aqui, por isso, tá aqui nos bastidores. Então, quando eu tô tentando linkar a ideia do movimento que transforma, né, da dança, enfim, com o nutri neuroemocional. Eu tô achando incrível, por quê? Vou jogar aqui, tá? Não sei. Eu acredito que muita gente talvez não conheça. Depois você responde isso pra mim, tá? Se conhece ou não, se é difundido ou não, se primeiro procura esse tipo de ciência ou outras coisas mais rápidas, talvez Depois a gente entra nesse assunto, porque eu quero falar, só pra gente ter um dinamismo aqui, com a nossa jornalista, da sua diretora de comunicação, que a paixão dela é escrever, mas não é escrever simplesmente não, é a escrita afetiva. Isso. É isso? Isso. Escrita afetiva? Que é isso? Que é isso? Explica pra nós aí. Escrita afetiva. Você consegue explicar pra nós ou não? É muito difícil pra você, já que você não gosta disso. Vou resumir. Bom, a escrita afetiva é um recurso, né, da comunicação, da escrita, um exercício que a gente pode fazer, uma maneira da gente ser mais empático, mais emotivo, também mais emocional, na forma como a gente escreve. Quando a gente escreve dessa forma, a gente se conecta mais com a gente mesmo e com os outros. Então, é uma relação compassiva com você, com os outros, de uma forma generosa de escrever. Porque, na minha visão, a escrita também conecta, reconecta, né, como a gente fala. Claro. É um veículo, né, uma ferramenta que a gente pode utilizar, assim como a arte, assim como a dança, assim como a nutrição. São tecnologias nativas humanas, como o Roberto gosta de falar, ou seja, já nasceram com a gente, vêm de fábrica, mas a gente esquece. Então, por exemplo, muita gente me pergunta, eu gosto de escrever, mas acho que eu não tenho dom, não tenho talento, eu escrevo errado, gramática, português. Não importa, todos nós nascemos com essa tecnologia da escrita. Lógico, a gente tem que pensar que tem o acesso à informação, o acesso à educação, que no Brasil ainda é muito precário. Então não é todo mundo que tem acesso a uma escrita, mas a gente tendo acesso a ela, a gente pode utilizar da forma que for, não importa se tem um erro de português. Isso não vai fazer com que você deixe de comunicar alguma coisa para alguém. Então a escrita afetiva é isso, é você se conectar com você e com o outro. Então o meu trabalho é esse, e foi difícil até, Roberto, acho que entra aqui na pauta,
difícil reconhecer que o meu trabalho também era como um profissional do desenvolvimento humano. Porque eu acompanho, por exemplo, o Roberto, estamos aí há anos trabalhando, sempre identifiquei o trabalho dele como uma pessoa que trabalha com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, mas eu nunca tinha me identificado, eu achava que eu estava em outra área, em outra categoria. Mas vendo tudo isso, e ele me ajudou muito, me impulsiona sempre, né, a ver esse outro lado, eu vi que eu também faço parte, eu também estou nesse mesmo segmento, porque eu ajudo pessoas da minha maneira, com a minha ferramenta, a trabalhar essa escrita e se conectar. Porque quando a gente escreve, a gente coloca para fora. E aí entra a questão das emoções. A gente tem que colocar para fora. A minha maneira de colocar para fora é escrevendo. Eu não sou a pessoa que vai gritar, que vai brigar. Eu coloco para fora escrevendo. Eu tô ensinando ela a xingar, tá difícil. Pois é difícil. Eu não sou a pessoa que xinga, eu não falo palavrão, mas não porque eu não goste ou porque eu não aprendi. É porque não faz parte, mas não faz parte da minha identidade. Então não é a primeira coisa que vem no meu pensamento, xingar você, não tá dentro de mim. E aí a minha maneira é escrever, né? Então cada pessoa encontra a sua maneira de gerir essas emoções. A minha é pela escrita. E eu acho que é muito importante que vocês dois falaram da gestão das emoções, de colocar para fora, de identificar que precisa de ajuda, seja para emagrecer, para o emagrecimento ou por uma outra questão emocional, como você trouxe, porque tudo está interligado. E a gente acho que às vezes esquece isso. E quem será o próximo convidado do Back to Dance Podcast? Henrique Bueno. Henrique Bueno, que está aqui presente. Henrique Bueno. Vai falar mais sobre isso, porque ele vai dar uma aula, explicar Inclusive, método eu tô pensando até em sair dessa cadeira, colocar ele aqui, vou tomar um café e ele faz o podcast sozinho. Aguardem o próximo episódio, então, do podcast, porque ele vai falar sobre essa questão da psicologia positiva, o bem-estar integral, né, as 5 dimensões. Então, tudo está interligado, tudo. Então, acho que é muito importante você trazer isso para um público que às vezes não até sabe, mas tem dificuldade de identificar o que falta, qual é a pecinha que falta para essa autocura. Não é que eles falam. Gerenciar as emoções, né? Você como nutri neuroemocional, eu acho que a sua preocupação talvez seja, em primeiro lugar, como trabalhar essa pessoa para ela gerenciar as suas próprias emoções, né? E aí, com o movimento, eu quero contar essa história porque é muito interessante. Nas cavernas, olha, na nossa pré-história, nas cavernas, descobriram desenhos, gravuras nas pedras, que já mostravam que existia um movimento. Antes da fala. O pessoal já dançava. É provado nessas gravuras nas pedras que já existia um movimento. Para justamente demonstrar alguma emoção. Então eles tinham movimentos que demonstravam algum tipo de emoção. Isso é incrível. Olha que interessante. Parece que foi agora, mas faz milhões de anos. Antes da fala, ou seja, gente, pode procurar aí. O movimento existe antes da fala. E se ele existe antes da fala, na nossa pré-história, eles tiveram muito que trabalhar movimento para demonstrar alguma coisa, algum sentimento, alguma sensação. Aí fica, será que eles gerenciavam por meio do movimento? Claro! Tinha fala. Não, e era uma eles coisa... tinham que demonstrar raiva, tristeza, por meio de gravura, desenhava lá e acabou, mostrava que aquele movimento existia na época. E era a coisa dos rituais, né, também. Então, exato. A gente entra no ancestral porque a dança estava presente nos rituais relacionados a nascimento, casamento, morte e até hoje, né? Até hoje. Então, é uma coisa que se preserva. A dança está aí até hoje, mas por que a gente se esquece disso, né, Roberto? Por que ela foge das nossas vidas? Entra nessas questões emocionais? Eu acredito que sim, né? O movimento, ele tá na gente, mas por várias questões, traumas, crenças limitantes, a gente vai perdendo, né? Se enrijecendo, né, digamos assim. E se na nossa pré-história já existia essa questão dos relacionamentos mais saudáveis, de uma sociedade com outra, né, para essa questão de socialização entre as pessoas, se eles já usavam o movimento para isso,
por que não usarmos agora? Então, Back to Dance na sua vida. Aquela pergunta que eu fiz, voltando pro assunto de neuronutriemocional, eu pensei aqui, será que muitas pessoas não conhecem? Ou será que precisam passar por um processo antes para serem encaminhadas para um profissional dessa área? Como da dança, você não, diz? Neuronutriemocional. Aliás, o que acontece é assim, eu entendi. Nutri-neuroemocional. O que acontece é assim, Roberto, as pessoas que querem eliminar peso, como em qualquer outro processo de doença ou de dor, elas querem acabar com aquele sintoma sim ou sim agora. Assim começa. Então elas procuram sempre uma pílula, né? Então vão a um profissional para procurar algo que seja mais fácil, que facilite o processo, que encurte caminhos. Ou vão lá e procuram uma bariátrica para que encurte esse caminho. O problema é que a pessoa faz uma bariátrica, passado o quê? 7, 8 anos, a gente tem uma estatística disso, ela volta a ganhar peso. Mas por quê? Porque está tudo aqui. Tudo está aqui. Então quem controla o nosso corpo é a nossa mente. Não tem muito por onde. Agora, quando você fala do movimento, a gente, nesse processo, eu sempre falo, você vai buscar um movimento que você goste. Não, mas o profissional me indicou fazer academia e puxar peso. Sabe, eu odeio academia. Eu falei, como que você vai fazer algo que você odeia? A primeira questão, então, para qualquer doença e emagrecimento, inclusive, quais são as suas percepções? É a base da pirâmide emocional, né? Quais são as suas percepções? Quais são os seus motivos? Elisa, eu não tenho foco para emagrecer. Ok, mas o foco é uma consequência de uma base estruturada. O foco, ele vem quando você tem... É o próximo passo. Então, primeiro, quer eliminar peso? A primeira coisa, você precisa encontrar o seu motivo. Vocês falaram antes no podcast, né, sobre o propósito, aí você falou do Ikigai. É sobre isso. Qual que é o motivo que você quer? Então, a primeira questão é, qual que é o seu motivo real para eliminar peso? O motivo é porque o meu marido disse que se eu não eliminar peso, ele separa de mim. Esse não é o seu motivo, isso pode ser o dele. Pois é. Eu ia te perguntar isso, inclusive. A pressão estética que nós mulheres, entrando nesse assunto, sofremos na sociedade, porque está uma coisa padronizada, entra nessa questão também, porque é algo que é interno e que está padronizado, a pessoa está ali enraizada naquilo e não percebe. Que o ser magro é bonito, que e o esquelético, magro, né? Que é modelo, somente a modelo, magra, se encaixa naquele padrão, a gente tem que quebrar isso, né? Então aí vem a questão do amor próprio, se enxergar, né? Eu acho que esse é um fator muito importante hoje para a gente... Essa é a base, né, da pirâmide. Primeiro processo que a gente começa trabalhando é justamente esse. Sim. Primeiro, o seu motivo. São suas percepções, elemento água, que a gente fala, né, da medicina chinesa. E aí vem o quê? O auto-amor, a autoestima. E a segurança. Como que você vai fazer um processo em que você não se sente segura? Como você vai ter auto-amor? Como você vai ter autoestima se você não se sente segura dentro daquele processo? E depois a gente vai trabalhar crenças. O que a pessoa acredita. E é muito interessante porque uma coisa vai levando a outra. É como um passo a passo natural, desde que você comece do início. Você não começa... não, peraí. Eu quero eliminar 20 quilos. Então, a minha meta, que é um dos últimos pontos, a minha meta é eliminar 20 quilos. Aí parece que é uma coisa muito longe, né? Muito irreal. Mas peraí, qual que é o seu motivo? Eu não sei. Eu não tenho foco para eliminar peso, eu não sou determinada. Dizendo, não sou uma pessoa determinada. Mas a determinação, ela vem quando você determina algo mais. Antes disso, qual que é o seu motivo? Você sente o que você quer, sabe? Isso é muito importante. A pessoa quer eliminar dor. Quem sente dor? Gente, dor é horrível, sentir dor. Mas o que a dor traz para você? Uma mensagem. Será que você está pegando essa mensagem antes de você matar um mensageiro? Não, você vai lá tomar um medicamento. O medicamento te cura? Ele não te cura. Ele vai tirar aquele sintoma, mas isso não significa cura. E quando a gente fala autocura, é porque tudo está dentro de nós. Somos nós quem criamos as doenças, somos nós quem eliminamos ou não peso, somos nós que estamos onde estamos. Então, onde nós estamos hoje? Você que criou, dói. Às vezes você olha e fala, ai, meu Deus, por que eu estou nesse peso? E às vezes a pessoa não percebe que ela pode sair dali, né? Que ela chegou naquele ponto, precisou passar por aquilo, de repente, mas nada impede dela pegar uma outra rota
fazer uma mudança de trajeto, e isso não impede ela de ser feliz a partir dessa mudança. Às vezes é essa mudança que vai trazer novas perspectivas, quebra de paradigmas, né, todas essas coisas. Então, eu percebo isso falando como uma pessoa que então me reconheci na área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, mas também tem uma percepção de quem está fora desse ambiente, minhas amigas, pessoas próximas, os próprios jornalistas, né, que a gente está nesse meio, e não percebe que às vezes a gente tem um outro caminho, que você pode seguir por outro caminho, que você não precisa trabalhar 24 horas por dia e viver estressado e tomando 30 cafés por dia para consumir aquilo, para ficar acordado. Não, né? A gente não precisa disso, a gente tem que respirar. Porque está tão frenético, aquilo parece que é a norma, que você está tão acostumado. É o que foi, né? É o que foi colocado, né, pra Exatamente. gente desde a infância. Se você não fizer isso, se você não madrugar, tem aquele ditado popular que fala? Acordar quem não madruga, quem acorda cedo. Como que é aquela frase? Gente, tem um ditado popular. Nossa. Quem cedo... Nossa, fugiu também. É esse daí mesmo. Cedo é essa madruga. mesmo. Exatamente. Então você fica seu madruga do chá. A sua trajetória, a sua trajetória familiar, que eu achei incrível. Vou mexer aí numa parte mais sensível, mas a sua trajetória familiar, né? A sua trajetória familiar, ela te fez enxergar um caminho de autocura? Né? Você pode contar essa história da sua avó e eu vou contar para você. Eu vou terminar aqui do emagrecimento e por que a gente está assim, saindo do emagrecimento indo para a autocura. Comecei como nutricionista, bonitinho, então criei um método, e as pessoas começaram a se curar de outras tantas doenças e depois o emagrecimento. As pessoas tomam 20 medicamentos, coquetéis de medicamentos, passam a tomar um medicamento. E é a autocura. Por quê? Porque ela se resgata, autorresgate, o empoderamento, e isso traz a cura dela. E nessa jornada linda de obesidade e emagrecimento, as pessoas falam, Lisiane, você precisa de um produto para pessoas que não são obesas. Porque é sobre outro assunto. Ok. E aí foi quando começamos essa história da autocura. Aí é doença, é dor, autocura de além da obesidade. A minha avó, aí você vem e pega no ponto. Não, tem que entrar, é uma história que não linda, é a freira. Sensível, criou uma freira, vocês não sabiam, mas a Lisiane Tsugai foi freira. Brincadeira, gente, não foi não. Só porque nós fizemos eu tenho uma foto dela de freira, eu provo. Tá na internet. A peça tá na internet, né? A peça tá na internet. A peça teatral. Se vocês estão duvidando de mim, entra lá na página dela, depois vai estar aqui disponível depois, entra lá que vocês vão ver ela de freira. Aqui embaixo, ó. Não, mas aquilo era a roupa que a menina usou no Holocausto. Campo de concentração em Auschwitz. Não era freira. Não era freira. Ai, só você para me fazer rir nesse momento sobre esse assunto. Sim, e a minha avó, quando ela veio para o Brasil, depois de Auschwitz, depois da guerra, depois de tudo que ela passou e sofreu, minha avó sofreu desde o ventre da mãe. Aliás, quem for no próximo Amor que Cura, que vai logo em breve acontecer no teatro, aqui em São vocês Paulo, vão saber toda essa história e trajetória dela na infância até a adolescência. Então, no Brasil, quando ela chegou no Brasil, e aí ela tinha a vida dela, casou com o alemão, né, com meu avô, soldadinho do Hitler, e vieram para o Brasil, ok. Ali ela começou a missão da vida dela. Que era? Era ajudar pessoas a diminuir o sofrimento. É isso que ela fazia. E nesse processo, ela ajudava as pessoas a se curar. Ela era só um canal, né? Porque a pessoa se curava, a autocura, a pessoa se curava, mas ela era um canal. Então, ela passava... Então, 1 ano ela ficou lá dentro do porão, sem comida, porque eles estavam escondidos na época da guerra. Meu Deus, 1 ano. 1 ano eles recebiam água. Sim. Eu sempre falo porque isso é incrível, né? Para quem ouve. E eu vivi com a minha avó, então eu entendo. Eu recebi isso direto dela.
Um ano no porão com água e sal. E eles se alimentavam disso com água e sal. E como que eles faziam? Antes dessa refeição, a mãe juntava a família e falava assim, olha, agora nós vamos nos alimentar. Então vocês vão visualizar na sua frente o seu prato de comida, aquele alimento mais saboroso que você gostaria que tivesse na nossa época de fartura que nós tínhamos na nossa mesa, e dali você vai se alimentar. E eles passaram assim por 1 ano presos, lacrados no porão, para não serem encontrados por Hitler, né? E quando ela veio para o Brasil, e depois que eu nasci, tudo isso e tal, a gente passeava e saía para almoçar, para jantar em restaurantes, ela andava muito, o hobby dela era andar, caminhar e ajudar as pessoas no meio do caminho. Ela entrava no restaurante, ficava olhando todo o buffet, né, bonito, aqueles alimentos, e vamos comer, né? O dono do restaurante já conhecia a minha avó. Dona Aurélia, senta aqui. Vamos. Não, eu já estou me alimentando. Então ela olhava os alimentos, se alimentava daquele alimento, olhando, e ia embora, e passava, agradecia ao dono do restaurante, falava assim, olha, muito obrigada, estava uma delícia, e ia embora. E pegava o dinheirinho dela, porque ela recebia aposentadoria, e ia entregando para quem ela entendia, e ela sentia que realmente tinha essa necessidade de se alimentar fisicamente. E aí ela entregava, então ela chegava em casa feliz, mais feliz da vida, porque olha, hoje eu conheci fulano, hoje eu conheci ciclano. E eu olhava assim, eu falava, como pode ser? Como que a pessoa se cura? É simples assim. Ela olhava nos olhos da pessoa, ela se conectava com a pessoa e falava algumas coisas. E a pessoa depois voltava, porque ela sempre fazia os mesmos percursos, né? E agradecia a cura que teve. Que poder. A minha avó... Que força. Se quebrou, caiu lá da escada, não tinha corrimão, caiu lá de cima, se quebrou toda. Já estava idosa. E a gente foi levar para o hospital. Ela falou assim, eu não quero ir para o hospital, eu não vou para o hospital. Você me deixa em casa. Imagina, toda quebrada, fraturada, a gente vai levar a senhora para o hospital. Chegou no hospital. Como ela foi internada no hospício pelo marido, lá, né, naquela época, lá atrás, ela falou, bom, já sei o que vou fazer. Ela gritou, mas ela gritava à noite, gritava, e ligaram pra gente, falou assim, olha, não tem condição da sua mãe ficar aqui, vocês precisam vir retirar a mãe. Aí chegou e falou assim, vocês entenderam que eu não quero ficar no hospital, né? Então aí levou pra casa, 3 dias depois ela não tinha nada. Nossa. Colete, que eu não vou usar isso, pra que eu vou? Não vou. Então ela, esse poder que todos nós temos. Só que, com o tempo, o que acontece? A gente entrega a nossa vida e esse poder para o profissional, para o outro. Eu vou ao médico e ele vai me curar. E aí vai ao médico e o médico fala, você tem isso, você está fadada a isso aqui para o resto da sua vida. Pacientes, eu recebo vários e falam assim, Lisiane, eu tenho isso aqui, vai ser para o resto da vida, eu tenho que tomar esse medicamento. Eu falei, você acreditou nisso? Que você vai precisar tomar esse medicamento para o resto da sua vida? Talvez sim, talvez não, mas... Então, o que a gente tem acreditado e aceitado? Gente, a televisão, ela é incrível. Nossa, O medo que foi colocado na pandemia e todo mundo... Mas, Lisiane, você não tem medo? A televisão precisa disso, mas nós não, né? Não tenho medo. Porque eu sei de onde vêm as doenças, que inclusive é de nós mesmos, né? Um evento que aconteceu e você sofreu um impacto emocional e isso trouxe para você, a depender do impacto que você sofreu, um tipo de doença. E por isso que a gente vai direcionando a pessoa para identificar o que ela sofreu e tirar isso da mente, porque acontece em 3 níveis. Na nossa psique, no nosso cérebro mesmo fica marcado, quando faz uma tomografia aparece lá a marca onde está no cérebro e isso repercute no teu corpo físico. Então, quando você consegue identificar isso e limpar isso, você se cura. Só que ir para a pessoa... É aquilo que você falou. Como que a pessoa vai acreditar nisso? Porque hoje em dia é o quê? Pílula para emagrecer, não é? Pílula ou remédio para não sei o quê. Muito rápidos. A pessoa precisa primeiro de um profissional ou ela mesma identificar que precisa de ajuda nesse sentido. Sabe quando acontece geralmente, Roberto? Quando a pessoa fala, eu já tentei tudo, Lisiane. Eu já tentei tudo. E nada deu e não dá. Agora, não aguenta mais, né? O que você pode fazer por mim? Eu falei, eu nada. Graças a Deus, eu nada. Mas direcionar, né? Sim. Aí a pessoa fica aberta. Porque ela fala, gente, eu estou sofrendo
muito. E medicamento não está resolvendo mais. Eu tenho uma dúvida, inclusive, sobre isso. Não querendo dar um super relato aqui, mas eu passei por um processo de depressão, né, recente, desde 2020, mas mais intenso em 2021. E a primeira sensação que eu senti em mim foi de culpa. Como se eu não pudesse, porque eu tô passando por isso. Eu que li sobre, tenho conhecimento sobre, ou que tenho pessoas próximas que já passaram por que eu tô passando por isso? Então, essa sensação de culpa, muitas pessoas sentem, não só com a depressão, mas com outras doenças emocionais, mentais. E é ela que às vezes impede a gente de... Eu tô falando um relato meu próximo, né? Próximo à minha realidade, mas eu imagino que isso também impeça outras pessoas de buscarem ajuda, porque você está ainda se culpando, se consumindo com aquilo por dentro e dói, né? E está doendo ainda. Então, como a pessoa ela pode tentar, porque é muito difícil, sair desse processo, é um círculo vicioso de culpa, e identificar, falar, não, agora chega, eu preciso de ajuda, eu preciso parar, né? Como você trabalha essa questão, por exemplo, no seu trabalho? É porque quando a pessoa chega para mim, ela já teve um pequeno despertar. Sim. Ela já chega num processo assim, ela já entrou no movimento. Porque ela precisa do movimento para ela ir para a transformação. Entende? Então, assim, quando ela chega para mim, ela já chega, Lisiane, o que eu posso fazer? Sim. E aí ela está aberta para isso. Antes era assim, gente, era um desafio para mim, porque eu via a pessoa sofrer, sabe? Eu falava, gente, meu Deus, o que eu vou fazer por essa pessoa? Eu queria mais que a pessoa. E aí, se coloca no lugar o peso outro. vinha para mim. Porque a pessoa falava às vezes, não, mas... Não, eu quero ficar aqui no meu momento. E quando a gente trabalha, eu chamo minhas divas, né? Minhas divas e meus divos são as pessoas que passam comigo em algum processo, a gente vira uma família. Sim ou sim. A gente mantém contato, tem isso, né? Eles aprendem essa autocura. E quando não consegue, então, veja, tem algo específico que a pessoa passou e ela fala, Lisiane, agora eu não consigo identificar o que aconteceu. Aí vem só para um direcionamento. Agora, por exemplo, o movimento. A pessoa que gosta de dançar, a gente vê muita gente que gosta de dançar, dança muito, e de repente entra na depressão, até da dança, né? O Roberto tem relato disso. É o que eu mais tenho na minha vida. Eu, inclusive, entrou na dança por causa da depressão. E tem a pegada assim também que saiu da dança por causa da depressão. Não, mas não era pra ter saído. Continua o processo. É assim. Mas parece que a primeira coisa, isso também é uma coisa minha, relato pessoal, mas que eu acredito que você já deve ter visto suas alunas também. A primeira coisa que acontece quando a gente está num processo assim de depressão, por exemplo, é parar de fazer as coisas que a gente gosta. Parar de ir atrás daquilo que te motiva. Porque ela não se sente Porque capaz. é uma dor que você não tem, parece que não tem controle. É a dor na alma. Na alma. E você para coisas que você gosta de fazer. É a alma que tá doente. Nada mais serve, nada mais ajuda. Tudo é insignificante, tudo você se fecha num mundo que... Olha, eu tive uma aluna que ela tinha 10 stents. Nossa. E marca-passo. É um problema... É uma questão hereditária, enfim, a família inteira tem esse problema no coração. Eu vou ser bem sucinto e prático a gente precisa fechar, né, o podcast, mas assim, ela entrou na dança, sempre amou dançar, de repente ela fez algumas aulas, não gostou. Quando ela começou a fazer a aula comigo, ela se sentiu envolvida, trabalhei as questões emocionais por meio do movimento, foi lindo. Ela fazia a cada 6 meses exames pro coração, check-up bacana. Ela tinha uma questão no coração, desculpa os termos, eu não sou médico, não sou especialista nessa área, mas assim, ela tinha uma parte do coração que era danificado, é como se fosse, vou falar assim meio para vocês aí em casa pensarem, era meio que necrosado, uma parte do coração machucado, eu não sei o termo, tá, gente? Então, e ali fazia exame direto e ali os médicos falavam, olha, isso aqui não tem cura, não tem. Ela fez 6 meses de aula, foi lá, fez uns exames, perceberam que tinha diminuído um pouquinho aquele machucadinho no coração, mas passaram batido. 6 meses depois ela refez os exames. Boa parte. Ai, gente, que lindo. Boa parte dessa questão no coração tinha,
dado a Deus. É isso que você estava falando. E ela tava e ela diminuiu consideravelmente um monte de remédio que eu tomava de manhã e à noite. Ah, é sobre isso. Isso porque é o seguinte, ela só fez dança. Só dança. Tem 2 movimentos, né? Tem um que a gente fala a mente controlar o corpo e tem o outro que é o corpo também a mente. Porque a gente sabe muito bem que mexer articulações libera os hormônios do prazer, tudo isso. Agora, uma dança... Gente, eu sou apaixonada por dança, né? Não sei se isso vem também da avó, porque lá em Viena eles dançavam a valsa e tudo aquilo. E era uma delícia. Eu, desde os meus 15, vou para baile com a minha mãe. Mas é terceira idade, né? Que é um dos melhores bailes, gente. É o que eu mais danço, o que eu mais gosto, o que eu mais trabalho. Então você também tá no universo da dança? Olha Eu que amo coisa. dançar. Então, assim, a pessoa me pergunta, fala, procura algo que traga movimento para você. E isso resgata, assim, eu falo que a dança, para mim, é terapia, 100% terapia. Porque eu saio de lá, eu me entrego na dança. Talvez diferente de outras questões na vida, mas na dança eu me deixo levar. Então, vocês falando de técnica, né? Porque no primeiro podcast eu falei técnica. Eu falei, gente, eu não tenho técnica nenhuma. Eu deixo o cavaleiro me conduzir. Eu fecho os olhos. E pra dançar, pra dançar, eu dancei com você no evento do Miracle aqui em São Paulo. Eu não te conhecia, nunca dançamos e foi incrível. Uma delicadeza nos movimentos. É uma delícia. Um cuidado. A gente dançou forró, dançou bolero. Foi incrível, gente. Olha, infelizmente eu vou ter que encerrar o podcast, porque nós temos um queridão aí pro próximo episódio que vai pra Portugal. E aí eu não quero... é uma pena. Coisa boa. Mas assim, você que tá ouvindo a gente aí, entenda uma coisa, que você precisa identificar que você precisa de cura, você precisa de ajuda, você precisa identificar isso. E para identificar você precisa de um profissional. Seja ele do ramo da psicologia positiva, ramo da psicologia tradicional, ramo do jornalismo, por que não? Uma escrita afetiva, né, Rê? Isso. Você trabalha muito as emoções, não é verdade? Sim. E por meio da nossa Nutri neuroemocional. Então procure ajuda de uma profissional procura aqui, ó. Entra nas redes, vamos deixar aqui as redes da Lisiane Sugai. Entre em contato. Procura ajuda, se informe, vai lá, entra, um bate-papo legal, pergunta, qualquer dúvida, entre em contato. Eu acho que é muito importante você que tem questões com peso, trabalhar essas questões emocionais antes, não é? A gente trabalha antes na parte do peso. Agora, a gente faz retiros, né? Retiros de relacionamento, retiros para autocura de doenças e dores. Então, é diferente... É outro público, né? Então não é só a obesidade. A obesidade é um processo e os outros também. Mas aí é uma imersão, aquilo que você não consegue fugir. Aquele momento que você encontra, que você precisa encontrar. Uma imersão mesmo, olha que legal. É uma imersão. Muito legal. Então é isso. Entrevistei a Lisiane Sugai, uma querida. Eu quero você pra vida, hein? Não, mas... Não foge forever, não. O negócio lá não é duplo, né? É casal não. Não, é trial. É trisal, desculpa, é trisal. Não vem não, é o Wilson Monteiro, você mas e eu. Mas eu tô achando, mas tem a queridona, então, né? quadral. Pronto, quadral. Primeiro no Brasil. Pioneiros. Entrevistamos hoje nosso terceiro episódio da série do Back to Dance Podcast. Lisiane Sugai, nossa Nutri neuroemocional, e a Renata Barranco, nossa jornalista, especialista em escrita afetiva. Obrigado pela participação de vocês nesse terceiro episódio. Foi lindo, maravilhoso. Você. Que honra, gente. Então vamos aquela coisinha lá do Ah, Super coisa Gêmeos ativar? Super Gêmeos ativar? É da minha época, hein? Super Gêmeos. Obrigado, siga nas redes do Back to Dance, entra lá, Back to Dance, dança e... autoconhecimento. Isso, entra lá no YouTube. Se inscreve, por favor, pra gente dar um jeito aí de monetizar o canal. Isso é incrível para atingir mais pessoas que têm interesse no mundo da dança com autoconhecimento. Entra no Instagram, Roberto Honório Oficial. Entra lá, @BackToDance Oficial. Lisiane Sugai. Lisiane Sugai. Lisiane com Y, né? Liz Curai. Ela tem 15 páginas. Nossa, eu quero marcar ela lá, fico puto. Tem 5, 20 páginas pra marcar. Isso não pode. Fica puto, corta, edita aí. Puto.
Alquimistas Curai. Olha, Alquimistas Vai Curai. tá tudo no vídeo Põe aqui. Curai lá que vai Descrição. aparecer tudo dela. Escreve Curai lá que vai aparecer um monte de coisa. E o seu, Renata _ Barranco. Renata, obrigado por esse terceiro episódio. É o seguinte, transformação gerada pela dança. Essa Delícia, foi a demais. ideia principal do nosso terceiro podcast. Vem pro próximo que o bicho vai pegar. É um dançarino nato, fiz ele dançar merengue. Segura aí, que é Henrique delícia. Bueno daqui a pouco. Opa, Fiz ele queremos dançar ver. merengue lá no Rubim, foi incrível. Tenho tudo gravado, vou postar nas redes depois. Obrigado por você ter ficado até agora. Curta, compartilha, siga. Coloque o Back to Dance na sua vida, porque com certeza ela vai ser transformada. Beijão, valeu.